Glórias a Deus. Amor, paz, alegria, fé, união, prosperidade, riquezas que provêm do alto dos céus, esteja na vida de vocês, hoje e sempre. Amados irmãos, vamos meditar em Lucas 21, 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegra-se, graciada, o Senhor está com você. Amados irmãos, a palavra do nosso Criador nos afirma que Deus enviou o seu anjo para avisar que Ele mesmo estava vindo aqui nessa terra, em carne como nós. E o anjo chegou e cumprimentou Maria. Alegra-se, graciada, ou seja, alegra você que é cheia da graça de Deus. O Senhor é com você. Irmãos, o anjo chegou e aproximou-se dela e falou isso. Ela ficou um pouco amedrontada, porque não tinha visto um cumprimento, ou seja, tão bonito, tão cheio de graça. Então, irmãos, Maria ficou meia perturbada, pensando o que significava aquela saudação. Mas de repente o anjo falou para ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Irmãos, até aqui nessa palavra Jesus Cristo quer dizer para nós aqui, o anjo, irmão, significa enviado. O enviado Gabriel, Jesus Cristo enviou ele a Nazaré. Irmãos, Cristo, Ele envia você como anjo na vida das pessoas, porque anjo significa enviado. Você é enviado para levar as boas novas do reino. Esse anjo chegou até Maria e falou: você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e colocar o nome dele de Emanuel. Colocará o nome dele de Jesus, o Cristo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Irmãos, esse reino é o reino de Deus. O próprio Criador falou: eu vou enviar o meu anjo para avisar que eu estou indo lá na terra. Irmãos, e quando o anjo chegou falando para Maria, ela ficou espantada, porém ele falou: não preocupe, porque o reino de Deus, o filho que você está carregando, jamais terá fim. Perguntou Maria: como pode isso acontecer sendo eu virgem? Que privilégio, né? Podendo afirmar algo tão puro. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você
e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, irmãos, Ele enviou o seu Filho aqui para nos dar a direção, para nos mostrar que nós devemos ouvir a Ele. Porque Ele já tinha enviado Moisés, Ele já tinha enviado os profetas, e não teve uma solução exata, uma solução que resolvesse por total o problema da humanidade. Mas Cristo, mas o Criador falou, eu mesmo vou lá. Vou enviar algo que é meu, que sou eu, que é o meu próprio Filho, para mostrar para eles o caminho do reino. E esse reino jamais terá fim, porque esse reino não é o da terra, é o reino de Deus, é o reino de onde tudo se formou, de onde tudo começou. Então, irmãos, o anjo falou, além de tudo, você tem uma prima que é estéril e além de tudo, ela já é avançada na idade. Só que ela já está no 6º mês de gestação. Para provar, né, que nada é impossível para Deus. E Maria, irmão, com todo o coração aberto, disse, faça conforme a vontade do Criador. Irmãos, quantas vezes Deus coloca em nossa mão, em nosso caminho, algo para nós fazermos. E nós não aceitamos de coração. Você já imaginou, irmão, a cabeça de Maria quando o anjo falou que ela iria ficar grávida? Se ela fosse pensar nos problemas, ela não ia querer, porque ela já estava próxima ao seu casamento. O que José ia achar daquilo? Só que ela não pensou nos problemas, ela não preocupou. Ela simplesmente falou, faça conforme a palavra de Deus. E assim, irmãos, pelo poder do Criador, porque o Espírito Santo de Deus, ele está em todo ser vivente. E ali ele mesmo se formou no ventre dela. Fez com que ela se achasse grávida. E a verdade, João 1, a verdade, a palavra se fez carne. Então aquela palavra que o anjo passou para Maria, que é uma palavra verdadeira, se fez carne, que foi a própria verdade, e habitou entre os homens, com todas as dores, com todos os sofrimentos, similar ao nosso, similar ao seu, ao meu, mas ele venceu sem reclamar, sem murmurar. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Então, irmãos, vamos abrir a nossa mente para que tudo que Deus colocar na nossa mão, nós viemos com o coração aberto, falar com Deus. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a palavra de Deus. Ou sou servo do Senhor. Aconteça comigo conforme a palavra de Deus. E que a graça, a paz, o amor, a alegria, a prudência, domínio próprio e todas as riquezas do Criador esteja na vida de vocês, hoje e sempre, em nome de Cristo mesmo.